Quando o assunto é câncer, dada a agressividade dessa doença, qualquer tratamento que pareça promissor dá um arzinho de esperança, em especial a quem é paciente oncológico ou a quem tem algum familiar que está batalhando contra o câncer. E olha só, uma pesquisa aqui de Campo Grande está tentando desenvolver, a partir de uma serpente muito presente no cerrado, um possível tratamento contra 3 tipos de câncer. E esse é o assunto do MS em Pesquisa de hoje. Câncer, talvez uma das doenças mais temidas dada sua agressividade contra o corpo humano. Só no Brasil deve atingir entre 2020 e 2022 625 mil pessoas, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Qualquer novidade contra a doença é vista com bons olhos e otimismo. Iniciativas não faltam. Uma delas é aqui em Campo Grande mesmo. Uma pesquisa desenvolvida na Universidade Católica Dom Bosco quer usar o veneno da caiçaca, uma cobra muito presente no cerrado, para produzir um fármaco capaz de tratar o câncer coloretal, o de pulmão e o sarcoma. Esse tipo de pesquisa que a gente vem desenvolvendo no estado, envolvendo a busca, bioprospecção de moléculas bioativas em toxinas, ou peçonhas, ou venenos, é uma pesquisa muito elaborada, muito analítica, é muito bem desenvolvida por grupos que já têm um know-how, que já têm um conhecimento prévio. Então, aqui no estado, nós, o meu grupo, e mais uns 2 ou 3 grupos, é o máximo que a gente vai encontrar trabalhando com esse tipo de ideia. Do veneno da cobra se extrai muita coisa. Na pesquisa foi utilizada uma enzima chamada fosfolipase A2. Isolada do veneno, em meio a quase incontáveis outras moléculas presentes, ela pode induzir efeitos farmacológicos, e é a forma de sua interação com as células humanas que mostra um possível caminho para combater o câncer. Quando eu estou falando de toxina, ou estou falando de veneno, eu estou falando de um mar. Eu estou falando de um ambiente onde existem vários. Imagine uma pizza. Então, na pizza, quando eu falo de pizza, eu estou falando que nela pode ter queijo, pode ter calabresa, pode ter azeitona, pode ter ovo. Então, cada uma dos ingredientes que contemplam essa pizza, ela é uma molécula que pode ter alguma função, que tem uma função biológica. As fosfolipases são enzimas que atuam sobre fosfolipídios. E os fosfolipídios são macromoléculas orgânicas ou componentes da membrana plasmática. Então, se você parar para pensar, se ela utiliza essa enzima para degradar a membrana, eu posso degradar qualquer tipo de membrana. Uma membrana de uma célula tumoral, por exemplo, que foi o caso do Breno. Então, é super interessante, porque você começa a caracterizar, separar os ingredientes da sua pizza e avaliar individualmente esses ingredientes. E assim você pode fazer, esse ingrediente ele tem essa função. Então eu posso fazer com que ele se torne um fármaco se eu utilizar para outra atividade. Para separar essa enzima do veneno da caiçaca, um processo bastante comum para esses pesquisadores precisa ser feito. É a chamada cromatografia. Nela, todas as enzimas são separadas para análise. Em uma das técnicas, ela percorre um tubo que vai lentamente separando os grupos de enzimas. Uma delas é a que será utilizada na pesquisa. Cromatografia é uma técnica utilizada em laboratórios de pesquisa, a qual você utiliza características físico-químicas de moléculas para fazer a separação dessas moléculas de qualquer tipo de meio que você deseje, principalmente meio aquoso, ou que esteja envolvendo parte desse meio com solvente orgânico. Então, certo. Você consegue separar equipamentos laboratoriais, que podem ser analíticos, semi-preparativos, preparativos, que faz uma separação como se fosse uma peneira. Então, você vai utilizar características físico-químicas de moléculas, como a massa molecular, o tamanho, a carga, e dessa forma você vai conseguir separar essas moléculas dentro dessa peneira. A parte interessante de tudo isso é você conseguir
observar a natureza e da natureza você retirar informações, que são essas moléculas, que sirvam como ferramentas no futuro próximo para aumentar a qualidade de vida da população, dos seres humanos, por exemplo, ou até mesmo de animais, na forma de PET, e você consegue também criar medicamentos nesse sentido. O estudo não entrega um medicamento pronto, mas aponta importantes caminhos, e é a partir desses primeiros trajetos que no futuro será possível contar com aliados no enfrentamento a doenças tão agressivas quanto o câncer. Bom, e para explicar tudo isso que a gente já viu aí pra gente, a gente vai conversar com ele, que é formado em biologia e tem mestrado e agora o doutorado concluído, todos pela Universidade Católica Dom Bosco, aqui de Campo Grande, o Breno Emanuel Farias Freeling. Breno, muito obrigado por ter aceito o convite aqui da TV Assembleia para conversar com a gente no MS em Pesquisa. Muito obrigado, Thiago. Eu que agradeço aí o convite para poder explicar um pouquinho do nosso trabalho, o que a gente tem feito aí no que envolve pesquisas, principalmente falando de animais peçonhentos. Legal. Você que hoje está falando com a gente direto do laboratório aí da universidade, acho que é a primeira vez que a gente conversa com alguém que está bem no local de trabalho. Eu queria começar perguntando para você, Breno, qual foi o grande objetivo de vocês, do seu orientador, dos outros colegas, outros pesquisadores que te ajudaram também, quando vocês começaram a fazer essa pesquisa? Olha, então, Thiago, essa pesquisa, ela foi o que a gente chama de long science, então ela demorou um pouquinho para a gente conseguir chegar nos resultados que a gente tem hoje. Então, durante o nosso percurso, a gente fez mais de uma pergunta, mas basicamente a principal questão do nosso trabalho era, será que a gente consegue encontrar uma molécula, mais especificamente uma fosfolipase, que eu acho que a gente vai conseguir discutir um pouco mais isso para frente, o que seria uma fosfolipase. Então, seria buscar uma molécula dentro do veneno de uma serpente aqui da nossa região, do Cerrado ou da região do Pantanal, que apresentasse algum poder farmacológico. Então, pela literatura, a gente sabe que as toxinas de serpentes, as toxinas dos animais venenosos, dos animais peçonhentos, apresentam potentes atividades farmacológicas. E a gente queria saber se as nossas serpentes aqui da região também apresentavam essas atividades. E aí, no caso do meu projeto principal, a gente avaliou essa molécula especificamente com um possível fármaco futuro que possa aí combater algumas linhagens de câncer. Bom, como toda pesquisa, então, pelo que eu percebi, acho que independente da área, vocês partiram de algum indício, né? Então, sim, já existia alguma coisa, outras pesquisas, e vocês tentaram regionalizar isso? É mais ou menos isso? Sim e não só regionalizar, porque assim, na instituição aqui na Universidade Católica Dom Bosco, nós temos um serpentário, o laboratório conhecido como biotério, ele é o serpentário e o biotério da instituição. Se eu não me engano, é o maior serpentário em números de animais da região centro-oeste, eu só preciso confirmar isso depois, mas se eu não me engano é isso mesmo. E durante um bom tempo eu fui estagiário e fui funcionário da instituição dentro do serpentário. Então, quando eu fui começar os meus projetos de mestrado e de doutorado, no programa de biotecnologia, eu casei a área que eu já trabalhava como funcionário, que seriam as serpentes, a ecologia das serpentes, e iniciando os estudos utilizando o veneno dessas serpentes, casando junto com o programa, junto com a minha dissertação de mestrado e junto com a minha tese de doutorado. Então, em literatura, sim, a gente sabe que todos os venenos apresentam atividades farmacológicas fantásticas, só que a gente sempre precisa conseguir encontrar quais são as moléculas que apresentam tais atividades farmacológicas. Porque não adianta eu falar que um veneno de uma serpente ele é bom para combater um determinado mal, isso não significa que eu vou conseguir pegar o veneno bruto, recém-extraído, e utilizar ele como um fármaco. Não, então a gente precisou lapidar essa matéria bruta, esse veneno dessa serpente, e com isso a gente conseguir dar uma aplicação farmacológica que eu acabei de comentar aí.
Bom, então, a escolha mas dessa serpente, a serpente do cerrado, ela vem, então, pelo que eu entendi, por duas questões. Uma, que é a presença aqui na nossa região, e a segunda, talvez por uma facilidade de acesso, já que a UCDB ela tem o biotério, que é essa unidade dentro da universidade. Nós utilizamos a vantagem que nós temos de ter o serpentário e o biotério dentro da instituição, só que também a nossa serpente de estudo, além dessa facilidade, que não é que não foi a única causa, o único motivo de escolher esse animal, que é a jararaca caiçaca, popularmente conhecida como jararaca caiçaca, que também nós escolhemos esse indivíduo porque é o animal que mais causa acidentes nas áreas onde ele ocorre. Então, na região do Cerrado, se a gente for avaliar as serpentes, as jararacas que mais causam acidentes ofídicos, a jararaca caiçaca, que é cientificamente chamada de Bothrops mugini, é a serpente que mais causa acidente na região do Cerrado. Então, tem a facilidade da gente já encontrar esse animal aqui, já tem, novamente, descrito em literatura que esses animais, não só a jararaca caiçaca, mas as demais jararacas do Brasil, as cascavéis, as corais, enfim, os animais peçonhentos de uma forma geral, a gente já sabe que eles apresentam essas toxinas com diversas atividades. Então, nós escolhemos esse animal por mais de um motivo. Então, facilidade, justamente facilidade, porque a gente consegue encontrar uma grande quantidade de veneno em um indivíduo dessa espécie, é o animal que mais causa acidente, e também é um veneno que ainda não é muito explorado. Então, a gente tem algumas serpentes no Brasil que o veneno já foi muito mais, digamos assim, destrinchado, já foi muito mais avaliado, e outros venenos são ainda um pouco desconhecidos. Então, por esses motivos, por essa soma desses motivos, a gente acabou escolhendo esse indivíduo. Mas, além disso, aqui na instituição, além da jararaca caiçaca, a gente tem outras duas jararacas, que é a jararaca boca de sapo e a jararaca urutu cruzeiro, com o nome científico de Bothrops mato-grossensis e Bothrops alternatus. Além disso, no biotério da instituição também a gente tem o veneno da cascavel, que é a Crotalus duriçus, que nesse caso a gente só tem uma espécie na instituição. Então, no total do serpentário, a gente possui, eu não sei precisar, mas deve possuir aí de 10 a 12 espécies de serpentes diferentes, e dentre essas 12, essas 4 que eu citei com mais detalhes são as que mais causam emergências médicas. Breno, falando agora do que você extrai dessas serpentes, que naturalmente é o veneno, né? Certo. Você já falou assim, não é simplesmente pegar o veneno e sair distribuindo para as pessoas e ver o que acontece. Não, existe todo um processo. Então, minha pergunta agora é, o que é extraído do veneno dessas serpentes? Bom, Thiago, sobre essa pergunta, a gente tem que ir um pouquinho por partes. Primeiro, quando você utilizou a terminologia de extração, quando a gente fala de extração, a gente está falando da obtenção do material genético, que, na verdade, até a terminologia mais correta seria colheita ou ordenha do material. Ordenha mesmo, como se fosse ordenha de leite, a gente pode chamar também ordenha de veneno de serpente. Então, o processo de extração é o mesmo processo de ordenha que eu estou comentando aqui, é quando a gente pega uma serpente e consegue extrair o veneno dela. Então, nesse caso da extração, é o processo de obtenção do veneno que a serpente vai produzir. Então, as serpentes que a gente trabalha aqui no laboratório são serpentes peçonhentas, que elas, além de produzirem os venenos, elas conseguem, de alguma forma, inocular esse veneno, por isso que são classificadas como animais peçonhentos. E, a partir do momento que a gente obtém o nosso veneno extraído, a gente precisa começar uma sequência de procedimento bioquímico, onde a gente vai conseguir obter uma molécula desse veneno. Então, quando a gente extrai o veneno, a gente vai ter um complexo de moléculas. Nesse caso das serpentes, a gente vai ter um complexo proteico. Então, é uma mistura cheia de proteína e cheia de peptídeo, cerca de 90% a 95% do peso do veneno de uma serpente é composto por proteína, e o nosso trabalho de purificação é justamente a gente conseguir pescar uma dessas proteínas. Então, Breno, quantas proteínas tem no veneno?
não dá para a gente ter uma certeza. Então, aí tem serpentes que apresentam 5, 6, 7 famílias de proteínas diferentes. Então, a gente está falando de um universo onde, trabalhando com uma única serpente, com o veneno de uma única serpente, a gente tem trabalho para o resto da vida. Então, é uma quantidade de proteína extremamente elevada. E nesse caso, desse universo todo, desse complexo de proteínas, no meu projeto a gente pescou uma única proteína. Então, esse foi o nosso trabalho, digamos que mais braçal, mais de mineração, de procurar. Então, a gente tinha o nosso veneno bruto, recém-extraído da serpente, e o nosso procedimento era justamente coletar uma única proteína e verificar a atividade farmacológica nossa de interesse com essa única proteína. Bom, eu vou querer que você mostre para a gente depois como que isso tudo é extraído, mas primeiro vamos fazer um intervalo rapidão aqui no MS Pesquisa, a gente já volta. Bom, voltamos com o MS Pesquisa. O Breno estava falando no nosso primeiro bloco da entrevista sobre a extração, aí depois ele me corrigiu, disse não é bem uma extração, é um pouquinho mais complicado. Ele falou aqui com a gente nessa última resposta dele com a gente. Bom, Breno, agora a pergunta que eu acho que deve ser muito legal, que você vai tentar mostrar e explicar mais para a gente. Como que essas proteínas são separadas de todo o veneno coletado aí das serpentes? Bom, Thiago, para a gente conseguir obter uma molécula dentro desse mix de proteínas, a gente precisa passar por vários processos bioquímicos. Então, como eu falei para você, a gente precisou escolher uma molécula de interesse, uma família de estudo de interesse, que foram as fosfolipases, e a partir das características físico-químicas dessas fosfolipases, a gente conseguiu traçar uma rota de purificação, uma rota para conseguir isolar uma única fosfolipase. Então, a primeira metodologia que a gente escolheu foi uma metodologia que a gente chama de cromatografia de exclusão molecular. Então, indo por partes. Quando a gente fala em cromatografia, na bioquímica, a cromatografia é toda a metodologia que, de alguma forma, vai conseguir separar uma amostra. Então, você tem uma amostra homogênea e aí você consegue separar ela. Então, separar a clorofila A da clorofila B, separar o açúcar do sal, separar a água do óleo. Então, você tem uma sequência de metodologias conhecidas como cromatografia, nas quais você consegue fazer essa separação de uma mistura complexa, certo? Então, o primeiro passo de cromatografia que a gente adotou foi uma cromatografia que vai separar as amostras de acordo com o seu tamanho. O processo de cromatografia de exclusão molecular nada mais é que uma peneira molecular, onde eu vou conseguir separar as amostras de acordo com o tamanho. Só que a gente não está falando de uma peneira simples como essas peneirinhas que a gente usa para tirar a nata do leite e tudo mais. A exclusão molecular é uma metodologia onde a gente consegue separar uma amostra complexa a partir do tamanho das moléculas dessa amostra. Então, é mais ou menos assim. A gente vai ter uma resina, que a resina nada mais é que o constituinte principal de uma cromatografia, e essa resina é como se fosse... dentro dela tem várias pequenas bolinhas. Então, imagina um monte de grão de areia. Em cada um desses grãos de areia, a gente tem pequenos poros, pequenos furos, que são esses furinhos que a gente está vendo aqui na animação. Então, veja, esse semicírculo, ele vai estar composto de vários buraquinhos, vários poros. As moléculas grandes, quando elas estão passando por esses poros, como elas são grandes, elas não conseguem entrar por esses poros. Então, elas vão permeando toda essa estrutura pelo lado de fora. Consequentemente, as moléculas maiores, elas vão sair muito mais rápido do que as moléculas menores, que acabam entrando e saindo em todas essas galerias, em todos os poros, em todos os canos. Então, isso aqui é como se fosse uma corrida desigual, onde as moléculas grandes não ficam perdendo tempo dentro da minha resina de cromatografia e as moléculas pequenas ficam indo para lá e para cá. Então, as moléculas pequenas acabam percorrendo um espaço muito maior do que as moléculas grandes.
consequentemente, as moléculas grandes acabam saindo mais rápido de dentro da minha resina. Então, Thiago, para poder explicar melhor, se você puder colocar aí no meu celular... Claro, vamos lá. Então, Thiago, a cromatografia no laboratório, ela vai acontecer dentro dessas colunas. Então, isso aqui é a gente chama de coluna de vidro, está preso por um suporte universal, que é esse robozão aqui, com essas garras. E nessa coluna, como vocês podem ver, ela tem aproximadamente 1 metro de altura. Dentro dessa coluna de vidro, eu vou ter esse líquido branco aqui, que vocês estão vendo, que parece um leite. Isso aqui é a minha resina de cromatografia. Dentro desse branco aqui, a gente vai ter aquelas pequenas bolinhas cheias de poros. Então, uma vez que eu coloco a minha amostra de veneno aqui dentro, aqui em cima dessa resina, conforme ela vai descendo a minha resina, as moléculas grandes vão passando muito mais rápido, enquanto as moléculas pequenas vão passando bem devagarzinho. Então, com essa metodologia, eu consigo aqui embaixo, nessa torneirinha, coletar as minhas amostras, as minhas moléculas grandes, e aí eu tiro o tubinho, coloco um segundo tubo e começo a coletar minhas moléculas pequenas. Então, é mais ou menos assim que eu faço a cromatografia. Só que isso não é visível a olho nu. Então, eu tenho que coletar a cada 2 minutos e meio, eu coleto 1,5 ml dentro desses tubinhos, e no final de todo o protocolo, eu vou ter aproximadamente 200 tubinhos, cada um com 1,5 ml. E aí, em cada um desses tubinhos, eu vou ter que identificar onde que estão as proteínas grandes e onde que estão as proteínas pequenas. E mais especificamente, no meu projeto, a gente tinha que identificar onde estavam as fosfolipases. Então, por isso que eu falei que é importante eu saber das características físico-químicas das fosfolipases, porque eu preciso saber pelo menos do tamanho dela, qual que seria o comprimento mais ou menos dela, que a partir daí eu consigo encontrar o grupo de fosfolipases que saiu de dentro da minha resina. Então, parece um processo muito complicado, mas o que eu estou fazendo aqui é o que a gente chama de peneira molecular. Eu estou separando as moléculas de acordo com o seu tamanho. Então, primeiro a gente trabalhou com essa cromatografia aqui, separando por tamanho. Beleza, Thiago? Você me escuta, Breno? Escuto. Então, visualmente, é tudo muito igual. Vai depender dessa coleta separada que você falou que faz de 2 em 2 minutos e depois analisar para ver o que é cada coisa. Exatamente, é tudo visualmente falando. Eu vou ter 120 tubos idênticos a esse com um líquido transparente. Eu não vou conseguir dizer para você visualmente onde que está e onde que não está. Aí, a partir desses tubos, eu vou levar para um leitor, que a gente chama de espectrofotômetro, e aí esse leitor vai saber me dizer se vai ter proteína ou se não vai ter proteína dentro desse tubo. Então, a partir dessas leituras, eu começo a separar as proteínas de acordo com os seus tamanhos, que a gente chama, o mais correto mesmo é de acordo com a sua massa molecular. Tá? Então, esse primeiro procedimento eu faço utilizando essa coluna aqui, essa resina. Só que eu não consigo purificar uma molécula utilizando apenas essa resina. Então, ela me separa bem a amostra, só que ela ainda não consegue me separar molécula por molécula. Ela separa os grupos de famílias, digamos assim. Então, ela consegue separar a metaloprotease da fosfolipase, da lectina, mas ela não consegue separar a fosfolipase 1 da fosfolipase 2 da fosfolipase 3. Então, além desse processo de cromatografia, eu precisei adotar um outro processo de cromatografia que é um pouquinho mais avançado, tá? E agora, Thiago, eu vou voltar para o computador, vou até deixar o celular aqui no jeito, para a gente conseguir obter uma molécula com uma pureza muito alta. Apenas aquele primeiro passo de exclusão molecular, ele não é suficiente para a gente conseguir obter a molécula isolada, sozinha mesmo. Então, para eu conseguir fazer isso, eu utilizei outro tipo de cromatografia,
que agora é chamado de cromatografia de fase reversa, que ela também tem uma coluna similar à cromatografia que a gente acabou de ver, nesse caso é bem menor, e essa coluna ela é recheada de uma resina também, outra resina, só que nesse caso a resina contém bastante carbono. Então, o carbono ele tem uma característica de atrair moléculas hidrofóbicas. Então, quando eu aplico a minha amostra dentro dessa coluna, tudo que for hidrofóbico, tudo que tiver a característica molecular de hidrofobicidade, vai ficar grudado dentro dessa coluna, beleza? Que é o que a gente está vendo na animação. Para eu conseguir tirar minha amostra de dentro dessa coluna, eu tenho que adicionar alguma coisa que seja mais hidrofóbico que o próprio carbono. Então, nesse caso, a gente utiliza um reagente chamado de acetonitrila, que ele vai conseguir remover a minha molécula que ficou grudada no carbono. E isso é muito legal, porque se vocês observarem nesse gráfico que está sendo formado aqui no canto superior direito, dá para a gente ver que tem uma linha que está subindo na horizontal, que está subindo na diagonal. Essa linha que está subindo na diagonal nada mais é do que a quantidade desse reagente, da acetonitrila, que a gente adiciona na nossa amostra para conseguir remover, que a gente adiciona na resina para conseguir remover a nossa amostra. Mas o que é legal disso aqui? No momento que eu coloquei a minha fração que eu obtive da exclusão molecular dentro dessa resina aqui, dentro dessa coluna, a minha amostra, que era uma única fração, ela foi separada em 4 frações diferentes. Então, a gente pode perceber que do grupo das fosfolipases que eu tirei do primeiro processo de cromatografia, no meu segundo processo de cromatografia, eu percebi que tinham pelo menos 4 fosfolipases que saíram, que foram separadas utilizando essa coluna. Esse equipamento, ele faz mais ou menos o que essa coluna fazia, só que de uma forma 1000 vezes mais precisa, 1000 vezes mais confiável. Então, ele nos dá um grau analítico muito alto. Esse equipamento ele é chamado de HPLC, que na sua tradução seria cromatografia líquida. Olha o nome aí de novo, cromatografia. HPLC significa cromatografia líquida de alta eficiência. Então, isso aqui é uma cromatografia líquida normal, e aqui ele faz a cromatografia líquida de alta eficiência. Por quê? Esse equipamento ele consegue colocar uma pressão muito alta dentro da minha coluna. Então, isso faz com que a cromatografia aconteça de uma forma mais rápida, eu consiga analisar de uma forma muito mais precisa. E aqui, como eu mostrei para vocês a coluna agora há pouco, é aqui que fica a minha coluna dentro do HPLC. Então, a cromatografia líquida de fase reversa é feita por essa coluninha aqui. Então, como eu já expliquei ali utilizando o GIF animado, ela é recheada de carbono. A partir do momento que a minha amostra entra dentro dessa coluna, ela vai ficar retida aqui se ela apresentar algum grau de hidrofobicidade. Então, casando essas duas metodologias, tanto de exclusão molecular, que eu separei por tamanho, como cromatografia líquida de fase reversa, que a gente separa de acordo com a hidrofobicidade da molécula, casando esses dois procedimentos, aí sim a gente conseguiu, do veneno da serpente, de todos aqueles componentes, primeiro separamos em famílias, e depois a gente pegou uma dessas famílias e separou entre os seus, abre aspas, indivíduos, as suas moléculas representantes. Então, casando esses dois protocolos, a gente conseguiu obter, assim, a nossa fosfolipase com grau de pureza de mais de 95%. Então, a partir desse momento que a gente começa a fazer os testes farmacológicos. Então, dá para perceber que é um processo todo de garimpagem, de busca, que a gente acabou levando um bom tempo para conseguir, mas isso é normal. E após a gente conseguir essa purificação, essa molécula pura, a gente pode testar essa nossa fosfolipase contra bactérias, contra fungos, contra tumores, que no nosso caso específico, a gente avaliou sua atividade antitumoral. A gente viu aí com o Breno agora, acho que
uma explicação muito bem detalhada de todo esse processo de separação das moléculas, um trabalho todo feito aqui no estado, né, Breno? Precisou recorrer a alguma outra instituição ou conseguiram fazer tudo por aqui mesmo? Foi tudo por aqui mesmo, a grande maioria dos procedimentos aqui na Universidade Católica Dom Bosco, mas a gente também contou com parcerias na Embrapa e na UFMS, aqui de Campo Grande mesmo, para a realização de 2 experimentos, tanto na Embrapa e na UFMS, para a gente poder dar uma confiabilidade maior nos nossos resultados. Certo. Bom, o Breno falou que terminaram todo esse processo que se iniciam os testes farmacológicos, e é sobre isso que a gente vai falar no terceiro bloco do MS em Pesquisa. A gente já volta. Bom, depois desse segundo bloco aí, bastante visual, de bastante exemplo na prática que o Breno trouxe pra gente, e agora vamos falar diretamente da doença, até porque o câncer, quando a gente fala alguma novidade sobre o câncer, talvez pela incidência da doença em todo mundo, as pessoas, elas gostam de saber, elas esperam resultados, né? Então, Breno, eu queria começar perguntando para você, depois de todo esse processo, que teste especificamente, em que tipo de câncer vocês fizeram e o que apresentou, que tipo de resultado deu? Então, Thiago, antes de entrar no teste, na avaliação farmacológica, a gente primeiro fez algumas caracterizações dessa molécula, caracterizações fisicoquímicas para a gente saber, principalmente para a gente saber se era realmente uma fosfolipase. Após essas análises, a gente foi para os ensaios antitumorais. Nesse caso, a gente trabalhou com 5 linhagens de células diferentes. 2 linhagens são linhagens que a gente chama de controle, então são linhagens de células saudáveis, que é chamada de MRC5 e BV2. E além dessas 2 células saudáveis, a gente trabalhou também a citotoxicidade contra 3 linhagens tumorais, que foi uma linhagem de câncer de pulmão, uma linhagem de câncer cólon retal e uma linhagem de um tipo de sarcoma, que o sarcoma apresenta diversas manifestações, e a gente trabalhou com uma delas. Nesse caso, as análises foram feitas utilizando apenas a nossa molécula purificada, e a gente sempre comparava a atividade da nossa molécula purificada nas células cancerígenas e comparando justamente com as células cancerígenas que cresceram sem o contato da nossa célula, beleza? Então, funcionou mais ou menos dessa forma. Aqui no laboratório, a gente trabalha com uma metodologia onde a gente utiliza uma placa de 96 poços, que seria mais ou menos uma plaquinha com 96 buraquinhos, e dentro de cada um desses buraquinhos, a gente cultiva as células, sejam elas as células saudáveis, que são nossas células controle, que eu já falei agora, a MRC5 e a BV2, ou sejam elas as células cancerígenas. Então, primeiro a gente põe a célula cancerígena ou a célula saudável para crescer dentro de cada um desses buraquinhos. Ela vai ficar durante 24 horas ali com o meio de cultura, se alimentando, e a gente espera que ela comece a se fixar no fundo desses buraquinhos. Então, depois de 24 horas, quando as células já conseguiram fazer um aglomerado de célula em cada um dos buraquinhos, a gente adiciona a nossa amostra em diversas concentrações. Então, a gente tem que fazer uma diluição da amostra. Tá? Então, aqui no laboratório, a gente trabalha com diluições muito pequenas, que é na escala do micromolar. Então, micromolar seria uma unidade de concentração de uma molécula. Então, com diversas diluições, no meu caso, eu trabalhei com 7 diluições em série, a gente começa a avaliar se a nossa amostra vai ter uma atividade contra aquela célula e, principalmente, a partir de que ponto, a partir de qual concentração a nossa amostra vai apresentar uma atividade, beleza? Então, depois que a gente deixou a célula crescendo sozinha, depois que a gente adicionou a nossa célula, a gente vai, a nossa molécula, a nossa fosfolipase, a gente vai colocar um reagente, que esse reagente vai dizer para a gente se houve a destruição daquela célula ou se não houve a destruição daquela célula. Então, a partir dessa análise,
a gente vai conseguir mensurar se ficou vivo 10% das células, 20%, 30%, 60%, 100% das células, e a partir disso a gente começa a fazer uma análise estatística para saber se a nossa molécula teve realmente uma atividade cancerígena. O primeiro ponto importante que a gente precisa avaliar é se a nossa molécula purificada, se a nossa fosfolipase apresenta uma atividade contra as células saudáveis, que é a que eu falei lá no começo, a BV2 e a MRC5. Então, a gente primeiro analisa por quê? Se a minha molécula, se a minha fosfolipase, ela apresenta atividade contra todas as linhagens de tumores, contra a bactéria, é uma molécula milagrosa. Ela consegue, in vitro, acabar com todas esses micro-organismos. Não vai adiantar nada se ela tem uma boa atividade farmacológica e acaba atingindo células saudáveis, entendeu? Então, a gente vai partir daquela premissa. O veneno bruto de uma serpente, com certeza, se eu pegar o veneno bruto e colocar ele nesse mesmo teste, ele vai matar 100% das células. Só que vai matar 100% das células tumorais e 100% das células saudáveis. Então, nem de longe é um fármaco pronto. Por isso que, no trabalho de purificação, a gente consegue reduzir essa atividade agressiva que existe no veneno e a gente acaba selecionando uma atividade muito mais branda e que, de alguma forma, possa apresentar uma seletividade em célula tumoral. Então, quando eu falo em seletividade, a nossa molécula atinge muito mais uma célula tumoral do que uma célula saudável. Isso é o que a gente espera. Isso seria o positivo. Agora, se ele atinge a célula tumoral e também atinge muito a célula saudável, ainda precisa fazer algumas modificações. Então, como eu falei, o primeiro ponto é avaliar se deu atividade na célula saudável. O segundo ponto importante é a gente avaliar a seletividade dessa célula. Então, como eu acabei de falar, a seletividade se eu preciso de uma quantidade de 10 gramas da minha molécula para causar uma atividade antitumoral e para causar uma atividade na célula saudável, eu vou precisar de 1 quilo da minha molécula, então isso está ótimo. Isso mostra que só com 10 gramas eu já consigo atingir aquela célula tumoral e eu ia precisar de uma concentração muito alta para atingir as outras células saudáveis. Então, isso seria um bom índice de seletividade. No nosso caso, a gente conseguiu um bom índice de seletividade, ou seja, a nossa molécula atingiu mais a célula tumoral do que a célula saudável quando a gente comparou a célula saudável de controle utilizando a MRC5, que novamente a gente trabalhou com a MRC5, que é BV2, então ela apresentou uma atividade relativamente baixa na célula controle MRC5 e uma atividade muito baixa na célula controle BV2. E nas células, isso falando das células controles, nas células tumorais não apresentou uma atividade legal nas células de câncer de pulmão, porém apresentou uma atividade muito boa para câncer de cólon retal e melhor ainda para a célula de sarcoma, que para o tipo de sarcoma que a gente trabalhou. Então, a gente consegue perceber que a nossa molécula ela não apresentou uma atividade, principalmente quando eu observo a célula BV2, que é o nosso controle, e mais legal ainda, a célula BV2 é uma célula retirada do sistema nervoso central, então ela é uma micróglia do sistema nervoso central. Então, a nossa molécula não apresentou uma atividade contra essa célula do sistema nervoso e apresentou uma atividade consideravelmente boa para os cânceres cólon retal e para o câncer desse tipo de sarcoma que a gente acabou trabalhando. Então, a gente consegue perceber que a nossa molécula poderia, num futuro, diria ainda relativamente distante, servir como um modelo de um possível tratamento. Por que eu falei num futuro muito distante? O nosso ponto da nossa pesquisa, ela está no momento que a gente chama de ensaio pré-clínico.
Então, ensaio pré-clínico é quando você investiga se uma molécula é citotóxica, investiga se ela tem uma atividade in vitro, que é dentro dessas plaquinhas que eu comentei para vocês, tá? Então, placa de Petri ou placa de 96 poços. Então, os ensaios pré-clínicos é para você primeiro avaliar uma segurança prévia. E, além de análises in vitro, também no ensaio pré-clínico a gente começa a fazer as análises em vivo. Então, seriam em animais de laboratório, justamente para receber qualquer tipo de tratamento. Então, por justamente isso, Breno, que eu ia perguntar a partir de agora, quando a gente pensa em futuro. É partir para teste em seres vivos a partir de agora, já que os de laboratório apontaram caminhos possíveis. Então, sim e não, Thiago. Porque, assim, apontou caminhos possíveis, a gente tem uma molécula promissora, mas ainda tem algumas coisas que a gente precisa entender. Por exemplo, a gente ainda não sabe quais são todos os mecanismos de ação dessa molécula. Então, muito antes de começar qualquer teste com o humano, a gente precisa descobrir os mecanismos de ação, os efeitos imediatos. E então, a nossa pesquisa é uma pesquisa de bioprospecção, onde a gente foi na fonte natural e procurou uma possível molécula promissora. Então, para citar como exemplo, a gente tem aí o captopril, que é um medicamento controlador de pressão. Eu acho que, eu não tenho certeza, mas eu acho que é o medicamento controlador de pressão mais utilizado no mundo, e ele foi purificado a partir do veneno de uma jararaca. Então, ele é um peptídeo também de uma serpente, isso lá final dos anos 60, começo dos anos 70, se não me falha a memória, e é de uma jararaca brasileira, Botrops jararaca, muito comum na região de São Paulo. Então, o captopril, ele é um bom exemplo de um medicamento que passou por todos esses ensaios pré-clínicos, que é onde a gente está no momento. Então, poderíamos dizer que a nossa fosfolipase apresenta indícios de ser promissora, mas ainda tem um bom chão para a gente andar. Até antes de começar os ensaios com humanos. Ensaios com humanos são os ensaios clínicos, que eles são divididos em 4 fases. Em cada uma dessas fases são avaliados alguns parâmetros farmacológicos. Então, você obtém um perfil farmacológico dentro de uma pessoa, você obtém informações detalhadas sobre a sua toxicidade, você começa a obter informações, isso falando já nas fases 3 e fase 4, você já começa a obter algumas informações sobre efeitos colaterais muito raros. Então, a gente vê na bula de um medicamento, efeito colateral raro, 1 em 1000, 1 em 5000, 1 em 10.000, a gente só consegue ter esses números depois de uma análise muito, muito extensa. Então, pela primeira vez a gente viu aí na história da produção de medicamento, as vacinas de Covid serem produzidas em um curto período de tempo. Mas isso só foi possível porque as vacinas já foram produzidas em cima de moldes muito bem conhecidos, em cima de metodologias que já foram utilizadas em outras vacinas, entendeu? Então, não foi produzido algo 100% do zero, e foi justamente o momento que a gente precisou. Mas fora esse momento de pandemia, a produção de um fármaco, ela é muito demorada. A gente diria aí de 8, 10, facilmente a 15 anos. Tá? Então, não é algo que a gente consegue tirar direto da academia para poder utilizar. Então, isso é sempre muito bom a gente deixar claro. A gente tem, sim, ensaios promissores, só que isso, para poder virar um medicamento, a gente tem que andar bastante ainda. É isso aí. Bom, mas para que fármacos existam, são necessários estudos como esse aí que você desenvolve na universidade. Breno, acho que eu nem tenho mais o que perguntar para você. Você acabou que roubou alguma das perguntas que eu ia fazer para você com a sua resposta. Então, agora eu só queria mesmo agradecer pelo seu tempo, por ter aceitado o convite aqui da TV Assembleia para poder falar sobre sua pesquisa. E é isso. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu, Thiago? E estamos aí à disposição, caso queira mais algum esclarecimento, até conversar sobre demais projetos, é só entrar em contato que estamos à disposição. Legal, nós agradecemos mais uma vez. Bom, para você que está nos acompanhando, esse foi o MS em Pesquisa da TV Assembleia. Você nos acompanha sempre no canal 9 do Cabo em Campo Grande e também
lá em Dourados. Lembrando que o nosso programa e toda a produção da TV Assembleia está lá no YouTube também. É só você pesquisar por Assembleia Legislativa de MS. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima edição. Tchau!